Agora sim. Uhum. Agora Show. estamos. Podemos então? Podemos. Dale. Então, gente, bom dia para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai ver depois esse material, seja 2026, seja 2056. É, Rapidinho apresentando o grupo de estudos, né? Então, para quem nunca teve contato com o grupo de estudos sobre modificações corporais, ele começa em 2014, enquanto resultado de um movimento de ascensão de fundamentalismo religioso, ascensão fascista, Brasil internacionalmente. Essa ascensão fundamentalista religiosa e fascista da extrema-direita tem promovido desde então, antes disso também, obviamente, mas desde então, com 2013 em diante, com muita força, ataques às políticas do corpo e às dissidências, né? Então, a gente faz essa organização desse grupo de estudos enquanto um lugar de resistência, tanto é que ele nunca esteve e nunca estará ligado a nenhuma instituição, porque a gente entendia quando ele foi criado e ainda entende que algumas instituições podem oferecer mais risco do que segurança para o nosso trabalho. Então, hoje a gente recebe para conversar conosco o Juno, que está fazendo doutorado, pensando essas coisas esquisitas que a gente gosta. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. A conversa vai girar em torno, então, do que ele chama de aberra circo, ou circo freak, e agora a gente vai poder ouvi-lo e aprender um bocado, tenho certeza. A dinâmica se faz pergunta no final, durante, aí ele passa para a gente. E no final a gente retoma para poder só fazer alguns alinhamentos para o próximo encontro. Obrigada por ter aceito, Juno. É uma honra, uma alegria te ouvir. Estou ansiosa. Fique. Graças, meu bem, a honra é toda minha. Inclusive, já faz algum tempo que eu gostaria de ter estado presente nesse grupo. Finalmente aconteceu, os planetas se alinharam. Então, bom dia a todos. Eu sou o Juno, sou uma pessoa transmasculina branca, nascido em Desterro, território que também foi conhecido como Florianópolis. É, Nesse momento, estou vinculado ao doutorado em Artes Cênicas na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, com uma bolsa do CNPq. E eu gosto de frisar isso, né, porque Santa Catarina é um território politicamente hostil para dissidências. Então, para mim, é muito interessante, mas também um dado significativo de conseguir ser uma pessoa trans que está vinculada à universidade desse estado, com uma bolsa para estar pensando arte freak produzida por e para pessoas dissidentes. Eu tenho muitos colegas trans também, então eu sinto que existe aí um espaço de resistência nosso, né? Pessoas dissidentes, tanto na academia, mas fora também, aqui em Santa Catarina. E isso muitas vezes tem passado batido, né? Porque no plano nacional a gente entende que Santa Catarina representa tudo aquilo que a gente mais rejeita. E eu gosto de trazer essa trajetória por entender também que tem muitas pessoas aqui nesse território que estão dando a cara, botando a cara no sol para contrapor isso abertamente. E a gente sofre muitas sanções sociais, políticas, econômicas por conta disso. Começamos por aí. Então, agradeço a vocês que estão aqui, né, num domingo de manhã. Eu sempre me sinto muito grato quando as pessoas vêm me ouvir. Acho que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. E para hoje, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha pesquisa de doutorado. Eu vou tentar não ser muito academicista, isso infelizmente é algo que às vezes acontece comigo, mas eu gostaria que não, porque muitas das pessoas que atravessam a minha brisa estão aqui nessa salinha neste momento, então eu me sinto muito mais entre família do que entre pesquisadores. Então eu vou tentar seguir por aí, assim. Mas a qualquer momento, né, que você sentir, putz, isso aqui me lembrou de um tema muito massa, isso aqui me deu vontade de falar algo, por favor, me sinalizem, porque eu prefiro que seja muito mais uma conversa e menos um monólogo. Deixa eu ver aqui no chat. Bom dia. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bem? Aí vocês me dizem se vai estar aparecendo. Como um bom tiozão, eu tenho que lembrar aqui como é que faz para ver tela cheia. Peraí. Tá. Vocês estão vendo a minha apresentação? Eu espero que sim. Tela cheia. Show, graças. Então, beleza, né? O nome da minha pesquisa é este, Aberra Círculo, Circo Freak como procedimento de criação anticolonial. Eu já entro mais em termos aqui sobre isso,
Mas eu gosto de sempre dar esse aviso antes de começar, porque, embora, né, a gente esteja aqui num grupo sobre modificação corporal e já esteja um pouco implícito, né, que a gente vai falar sobre práticas que podem ser chocantes, eu dou esse aviso porque as modificações corporais, mas as práticas cênicas envolvendo modificações corporais, elas podem acionar emoções bastante intensas, né? É muito comum, assim, quando eu apresento pessoas desmaiarem, pessoas choram, pessoas ficam eufóricas, isso mexe com a gente. Então eu gosto de dar esse aviso antes, porque às vezes a gente está num dia particularmente sensível e percebe que algumas imagens têm o potencial, né, de nos afetar. Eu vou falar sobre depravações, perfurações, escatologias, investigações sadomasoquistas e violência. Então, é isso, estejam avisados. Eu gosto, isso aqui são trechinhos também da minha tese, né? Que eu tô brincando muito com essa ideia de escrever nas beiradas, assim, as marginálias. Porque eu sinto que é um pouco o que a gente faz, né? A gente escreve nas margens das páginas, nós compomos essa marginália, tanto dos livros quanto da vida, assim, né? Então eu tenho brincado com isso de, beleza, tá aqui escrevendo, mas também aqui na beiradinha eu tô botando outros comentários, botando avisos e brincando também com esses discursos coloniais, né, que se construíram sobre corporalidades dissidentes como as nossas. Resumindo, o que que eu pesquiso? Eu estou pesquisando o circo freak brasileiro, produzido por e para pessoas dissidentes, na contemporaneidade, né? Estou pesquisando o tempo presente. E aí eu chamei esse objeto de Aberra Circo. Eu não quero hoje me deter muito tempo falando sobre a historiografia, porque tem muitas coisas que me interessa conversar. Mas eu gosto de começar passando rapidamente por essa historiografia, porque é sempre interessante a gente entender de onde a gente vem, né? Em qual território que a gente está e por que que a gente pesquisa determinadas coisas. Tá, deixa eu voltar aqui só. Por exemplo, é, eu sendo uma pessoa trans de desterro, eu gosto de sinalizar, sendo freak também, assim, que eu cresci num mundo, tô com 32 anos, eu cresci num mundo que era um mundo muito diferente. Essa ilha que eu crescia era muito diferente do que ela é hoje. Era uma ilhazinha muito pequenininha. É, a gente tinha aquela sensação de que a gente conhecia todo mundo, de tão pequena que era, sabe? Era tão pequena que, quando eu era criança, a gente via, por exemplo, vagalumes entrando dentro de casa. Tinha muito vagalume. E eu lembro de olhar os vagalumes dentro de casa e eu pensar que eles eram as estrelas debaixo do telhado. Que na hora que eu dormia, sempre tinha vagalume perto do teto, assim. A gente quase não tinha asfalto para ir, né, para um outro determinado, assim, um outro território da ilha. A gente provavelmente pegava estrada de areia, tinha que passar por meio de duna. Tipo, era tudo muito pequenininho, assim, muito lugar. Hoje não tem luz, então 30 anos atrás não tinha luz, não tinha nada, assim, nada. Era um território muito conectado, assim, vou dizer, com a Mata Atlântica, com as marés. Até hoje, né, eu preciso olhar em que lua que a gente está, porque a depender da área da cidade que a gente está, a maré sobe e o asfalto fica debaixo d'água, até hoje. Então a gente tem ainda eu vou dizer, a natureza se impõe de uma forma muito interessante em Desterro, é, contra essa expansão imobiliária que tem tentado transformar esse território numa coisa que ele não é e não aceita ser. Então eu gosto de trazer esse percurso como freak trans nesse território, porque eu sinto que é algo que atravessou meu corpo enormemente, assim. O meu corpo, por exemplo, ele é muito avesso à experiência da cidade grande, tipo, muito, muito avesso. Eu vou em São Paulo, eu sempre adoeço por causa do ar, por causa do barulho, enfim, eu percebo que sou uma pessoa trans freak, muito conectada às marés, ao ar, ao pôr do sol, à lua cheia, e para mim isso sempre foi muito freak. Nesse território que eu tô, historicamente, as pessoas freak, elas fugiam pra praia. A gente ia pra praia para, né, experimentar as coisas que a gente queria experimentar, porque a praia era um lugar sem regulação, é um lugar sem luz, é um lugar que não vai ter gente olhando. Então eu tenho um pouco essa relação com as praias, com os costões, com as trilhas, e isso afeta o meu trabalho. Isso afeta também a minha pesquisa.
afeta um pouco também essa sensação que eu vou trazer um pouco para vocês, de pensar a transgeneridade e o freak também como um lugar de anacronismo e exílio, porque a gente está sempre sendo tirado do tempo presente, né, ou da possibilidade de compartilhar o tempo presente com pessoas heterossexnormativas, monogâmicas e tudo mais, mas também sempre sendo exilado, porque somos vistos como pessoas que não pertencem ao nosso território. Então, sempre foi muito comum para mim a experiência em Florianópolis, né, de as pessoas me perguntarem: ah, mas você não é daqui não, né? E eu ficava pensando: mas o que isso quer dizer? Por que que eu não poderia ser daqui? Eu nasci nesse território. Eu entendo, né, que tem muitas problemáticas. Desterro é um território originário, essas pessoas foram desapropriadas e tiveram que migrar para o continente. As pessoas nascidas em Florianópolis, cada vez mais por conta da expansão imobiliária, estão se afastando, né, sendo empurradas para as margens ou para os morros. Isso acontece comigo também, aconteceu com a minha família. A gente já não tem mais a possibilidade de pagar pelo custo de vida nessa ilha, então a gente está sendo empurrado para as margens, para ocupações, para áreas que são muito vulneráveis. Isso tudo faz parte dessa história. Mas eu gosto de trazer isso porque a gente entende da onde que surgem as coisas, né? Da onde que surgem as pesquisas, da onde que surgem esses desejos de olhar para esses aspectos. E o freak, para mim, tem a ver com essa trajetória de vida, sendo uma pessoa esquisita numa ilha que era uma ilha muito pequenininha e muito moralista, né? Muito é, ligada a valores supostamente tradicionais de família, religião, o que que pode ser feito, o que que não é aceito, como é que você pode lidar com seu corpo e tudo mais. Beleza. Quando eu comecei a fazer circo freak e depois ainda, quando eu comecei a pesquisar sobre circo freak, eu me deparei com essa necessidade de pesquisar, tá, mas qual é o legado disso, né? O que que é isso que eu estou fazendo? Da onde vem essa arte que a gente faz? Pessoas dissidentes têm feito no Brasil hoje. Da onde vem isso? Porque nada nunca nasceu espontaneamente do solo, assim, né? A gente consegue na historiografia rastrear pegadas, vestígios de formas outras que guardam semelhanças, ou a gente pode até rastrear determinadas permanências, né, ao longo dos tempos históricos. Não necessariamente uma continuidade linear, mas a gente consegue ver aqui uns ecos, né, de experiências de pessoas em outros tempos históricos e tudo mais. E os circos freak, eles foram formas espetaculares, muito populares, principalmente nos Estados Unidos, tá? Principalmente nos Estados Unidos, mas também Europa, se a gente vai pensar ali, é, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, do final do século XIX até meados do século XX. Então, quando eu falo, né, século XIX, eu estou falando 1800 e lá vai bolinha, e século XX, estou falando de 1900 até 1950, vamos dizer. Então, é uma história bem recente, se a gente for pensar de uma forma um pouco macro, né? Não faz tanto tempo assim. E essas formas espetaculares, elas estão vinculadas ao circo, mas a característica delas é que elas exibiam de uma forma exotificante muitas pessoas que eram agrupadas nessa categoria freak. Então, os freak shows, eles não eram chamados de freak shows enquanto eles ocorriam. Esse é um nome contemporâneo que a gente dá para essas formas espetaculares. Na época se chamava side shows, rally shows, pit shows, e tal. Então seriam shows secundários, assim. Muitas vezes tinham carnivals que a gente chama, né, carnavais ou parques de diversões. E aí esses espaços tinham ali uma tenda que ficava de canto, em que você muitas vezes tinha que pagar de novo para entrar e que era onde ficavam as atrações bizarras ou as atrações freak. Deixa eu pedir um momentinho para vocês, que tem um vizinho cortando grama e eu preciso fechar essa janela. Prontinho. Então, beleza. Esses circos, eles agrupavam pessoas que eram consideradas freak na época. E aqui tem um cartaz, deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl mais aqui para nós. Ó, que é um cartaz.
exibindo um desses espetáculos do Barnum and Bailey, que foi o freak show mais conhecido, assim, que durou décadas. E aí eu queria ler para vocês, assim, um pouquinho, para a gente ver quem eram essas pessoas consideradas freak, tá? Então a gente tem aqui a Moss-haired girl, seria tipo a garota com cabelo de musgo, né? Que é o que a gente consegue ver, uma pessoa preta, com cabelo armado. A gente tem aqui o engolidor de espadas. A gente tem aqui também uma pessoa preta cuspindo fogo. A gente tem uma pessoa com nanismo, a gente tem o homem com os dois corpos, provavelmente né, uma pessoa com um gêmeo siamês, ou enfim. A gente tem ah, a mulher barbada, a mulher tatuada, o homem tatuado, o homem esqueleto, que é essa pessoa alta, muito magra. Dogface Boy seria, né, o garoto supostamente com cara de cachorro, mas é uma pessoa aí com uma condição genética que produz muito pelo. E a gente tem o homem sem braços. Então, a gente vê que, na verdade, existe aqui do nosso olhar contemporâneo, né? Deixa eu voltar, peraí. Do nosso olhar contemporâneo, a gente tem muitas pessoas que não necessariamente guardam qualquer coerência, senão pela fabricação de uma categoria chamada freak. Essa categoria, deixa eu botar aqui modo de leitura tela cheia. Essa categoria freak, ela era uma categoria política, né? Mais do que um marcador biológico, porque a gente vê, né? Se a gente for entrar estritamente em critérios biológicos, não existe nada que dê uma coerência entre todas essas pessoas, todas essas corporalidades que estavam aqui nesse cartaz. Mas freak, então, nessa época, era uma construção ideológica, política mesmo, também de marketing que queria vender, né, queria construir essas atrações exuberantes e exóticas para vender um espetáculo de criaturas exóticas. Essa era a perspectiva dos freak shows. E a gente entende, né, pela negação, pela oposição, quem então não eram as pessoas freak. Porque se a gente tem, né, poxa, pessoas tatuadas, né, são freak aqui a gente está traduzindo, seria a nossa aberração, né? Então, quem que eram essas aberrações para essa sociedade dessa época? Eram todas essas pessoas que estavam nesse cartaz, muito diferentes entre si. Então, por oposição, a gente começa a entender que existe aí uma imagem de quem não é uma aberração, que a gente vai situar, né, como um homem cisgênero, europeu, branco, é, com costumes muito específicos, que tem modificações corporais, mas não essas, né? Então, a gente consegue também localizar crenças de uma determinada sociedade dentro de um determinado tempo histórico. Os freak shows dessa época, eles têm essa complexidade, né, de de estar ali numa encruzilhada de vários conflitos sociais. Então, aqui eu trago uma citação dessa pesquisadora, essa filósofa. Um momentinho aqui. A habitante vai entrar daqui a pouco, então eu vou ficar de olho se eu aprovo aqui a entrada. Então, essa pesquisadora é uma filósofa alemã e ela pesquisa o freak. E eu trago esse parágrafo dela porque eu acho que tem aí alguns componentes interessantes, certo? Então, ela traz aqui. Enquanto a ciência dissecava e fragmentava o corpo, desestabilizando e desmaterializando as fronteiras entre masculino e feminino, cultura e natureza, o corrigível e o incorrigível, as performances populares tornavam as aberrações publicamente visíveis como uma personificação do outro. Então, o que ela está dizendo nesse parágrafo, né? Se a gente for pensar ali século XIX e XX, a gente está vivendo também o fortalecimento, o recrudescimento e a institucionalização de muitas dessas disciplinas que vieram regular a nossa vida social, né? A gente está falando também sobre uma produção muito grande, um campo que hoje a gente entende como psiquiatria, sexologia, endocrinologia. Então, se tinham muitos estudos se debruçando sobre essas corporalidades humanas e também, de certa forma, como Foucault apontou, né, produzindo diferenças e produzindo uma ordenação entre determinadas corporalidades, né, o que Foucault foi chamar de biopolítica depois, né? O quanto também essa política de regulação dos corpos passou a fazer parte da nossa vida cotidiana, assim. Então, enquanto isso estava
começando a acontecer, ou em certas medidas também, enquanto esse processo estava se fortalecendo em Europa, essas performances populares tornavam essas aberrações publicamente visíveis, como a personificação do outro. Então é quase como se, nesse determinado tempo histórico, essas pessoas tornadas aberrações, elas tivessem um espaço em que elas pudessem estar, mas era só esse aqui. Então, existe esse jogo, que é um tanto quanto perverso, né? Que é essa sociedade marginalizava essas pessoas caracterizadas como aberrações, mas também dava palco a elas, e era nesse palco que muitas dessas pessoas conseguiram é, trabalhar como artistas, algumas delas enriqueceram bastante, inclusive, fazendo isso. É, em um tempo histórico em que talvez elas não fossem conseguir tanto destaque, tanta visibilidade, de outra forma, em outros trabalhos. Então, existe uma dificuldade, uma complexidade de se pesquisar Circle Freak, porque muitas das pesquisas que vieram depois, e aí principalmente nos Estados Unidos, né, sobre isso, elas assumem uma perspectiva é, até, eu diria, capacitista, mas paternalista, assim, sobre essas pessoas, focando muito no fato, né, de que sim, foram pessoas que foram vítimas de um sistema exploratório, de um mercado artístico exploratório, que produzia e amplificava as suas corporalidades como corporalidades aberrantes, como uma forma de vender esses espetáculos. Sim, houve isso, mas também foram formas espetaculares que tinham tradições cênicas próprias, né? Tinham técnicas, tinham poéticas. Essas pessoas estavam produzindo técnicas, estavam produzindo poéticas cênicas, e isso frequentemente não é reconhecido na história dos freak shows, mas na história do circo. Eu já comentei sobre isso antes, também em um outro artigo eu comentei, né, que sendo uma pessoa trans no circo, eu ouvia muito que não, nunca existiram pessoas trans no circo, e aí ao mesmo tempo, se a gente para pensar, algumas das figuras mais recorrentes no imaginário das pessoas sobre o circo remetem à Mulher Barbada, por exemplo. É, toda vez que eu tô fazendo circo na rua, né, fazendo fogo, fazendo malabar na rua, tem alguém que olha, aponta e diz, olha, mulher barbada. E isso ficou na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, tá, o que representa essa mulher barbada, né? Porque essa é uma figura que ela é tão presente no imaginário popular sobre o circo, ao mesmo tempo em que se diz que não existiram dissidências de gênero no circo. Então, existe essa hipervisibilidade e esse apagamento histórico ao mesmo tempo. É um pouco sobre esse processo que a gente está falando aqui, né? Então, existe essa hipervisibilidade desses corpos considerados aberrantes, mas não existe um reconhecimento sobre as nossas produções cênicas, poéticas, estéticas e tudo mais. Então, seguindo aqui, né, a autora fala, ambas as práticas aconteciam dentro de uma cultura burguesa, em jaulas e atrás de tendas de circo, a indústria do entretenimento apresentava aberrações para poder excluí-las novamente como objetos enclausurados. Então, existe essa dinâmica que é simultânea, né? Não é só uma coisa ou só outra. Sim, existe uma marginalização de corporalidades que foram tornadas aberrações, mas também houve aí dentro é, muitas estratégias, muita produção artística dessas pessoas que estavam ali e que encontraram no Circo Freak um modo de vida, de trabalhar, de se expressar. E nesse sentido, eu encontro um eco hoje, porque também somos pessoas dissidentes fazendo circo, tentando encontrar um espaço para fazer o nosso trabalho artístico, mas muitas vezes, né, isso não é reconhecido, enfim. E a gente tem que estar sempre negociando com essas sombras projetadas sobre as nossas corporalidades. Então, aqui eu enfatizo sempre, né, que freak não é sobre uma diferença biológica, freak é sobre política. E eu lembrei aqui muito da entrevista que eu fiz com a T-Angel, porque a gente ficou milhares de horas conversando, e um dos tópicos que a gente conversou tinha a ver com tentar entender as aproximações e os tensionamentos entre o freak do tempo presente e o freak do tempo passado. E me ficou na cabeça que sim, há uma relação direta com a modificação corporal, mas naquele tempo,
essas modificações corporais elas estavam muito mais associadas com o campo da natureza mesmo, né? Daquele que é naturalmente diferente. Não reconhecendo que essas pessoas consideradas, né, normais, entre aspas, também se produzem o tempo todo, também se modificam o tempo todo. Talvez de lá para cá, as tecnologias de modificação corporal tenham tornado mais evidente que sim, todos estamos, né, nessa produção e aí, algumas de nós ativamente assumem essa produção de si como uma forma política e outras não. Mas o Freak, se a gente pega lá atrás, ele também está ali muito atravessado por essa questão da modificação corporal, embora na ótica daquele tempo histórico, isso tivesse muito mais a ver com essas práticas culturais não europeias que foram fetichizadas, que foram subalternizadas, né? E colocadas como marginais, indesejáveis, perigosas e tudo mais. Não à toa aparece ali naquele cartaz do Freak Show as pessoas tatuadas, é, muitas pessoas negras, né? Então, existe aí, naquele tempo histórico, essa associação dessas práticas culturais outras, que não europeias, à ideia de aberração, né? Isso aqui a gente não concorda, isso aqui não é normal, isso aqui pode ser um espetáculo, vamos dizer assim. Então, e aí, sempre cito o Manifesto Freak da Change, a minha grande referência. Assumimos Juno, e nos levantamos. Oi? Pode dizer. posso, posso só fazer um comentário antes de você seguir? Que Pode. você estava falando sobre como as produções sobre Circo Freak às vezes assumem esse caráter meio paternalista, capacitista, Uhum, vitimizando essas pessoas, assim, né? E eu estava fazendo um uhum, paralelo sobre como muitas vezes o movimento das trabalhadoras do sexo. Na verdade, o movimento não. uhum, As pessoas trabalhadoras do sexo são vistas por academicistas, assim, e feminismos radicais, né? Quase como se elas uhum. mesmas não tivessem possibilidade de falar sobre suas próprias experiências e construírem seus próprios movimentos, assim, né? É, Uhum. Enfim, só queria fazer esse paralelo, assim, que achei muito interessante. Graças, gatinha. Como eu não consigo ver vocês, pode me interromper mesmo, tá? Porque senão eu só vou no fluxo. Eu não tava vendo sua mãozinha levantada. E também não tinha visto habitante na sala de espera, mas agora eu vou conseguir compartilhar a tela, é um babado. Mas eu gostei muito desse teu paralelo, porque sim, parece que a sensação que eu tenho é que muitos desses pesquisadores, obviamente cis, obviamente brancos, que vieram depois, tentaram fazer um pouco esse processo de ai, vamos dizer, é como se fosse uma culpa mesmo, assim, por essa história, que é uma história muito tenebrosa. Eles, não, foi horrível mesmo isso que a gente fez, horrível, 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 horrível. E não percebem que esse movimento subalterniza novamente essas pessoas que estavam nessa posição, porque eram artistas dissidentes. E sim, existe aí uma relação de trabalho muito complexa, né, que explora essas diferenças corporais para vender, mas também não é como se a gente não tivesse inseridos em relações de trabalho exploratório em vários contextos, inclusive hoje, né? Tipo, eu me vejo negociando com isso o tempo todo como artista transdissidente, o tempo todo pensando, né? Poxa, aqui eu vou produzir um número que é mais vendável, porque eu preciso pagar minha conta. Aqui eu vou produzir um número que é mais proibidão, mas porque eu não tenho nada a perder. Aqui, né, não existe nenhum momento hoje em cena que eu sinta que eu consigo tirar a transgeneridade da leitura do meu corpo e pensar, não, agora eu vou fazer um número lindo, infantil, sobre nuvens no céu. Ninguém vai perceber que eu sou trans. Eu não tenho essa possibilidade. Então eu tenho que negociar o tempo todo com o imaginário que as pessoas têm sobre a diferença para conseguir pagar as minhas contas. E nesse sentido eu me conecto muito com essas pessoas do passado, esse mecanismo de ancestralidade mesmo, né? Tipo assim, gente, eu entendo. Tem uma história muito boa que o Michael Kemmers retoma no livro dele. Esse é um pesquisador, ele escreveu um livro chamado Staging Stigma, blá 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 blá, mas basicamente, né, trazendo o estigma para a cena, traduzindo o título, e ele estudou os freak shows, e eu gosto um tanto da perspectiva dele, porque ele tenta, sim, reconhecer essa história de exploração econômica, social, política dessas corporalidades dissidentes nos freak shows, mas ele também retoma os freak shows como essas formas espetaculares, que tinham produções próprias, que a gente tem que ver, né, que eram pessoas complexas e tudo mais. E aí ele retoma uma história
que é a Revolta dos Freaks. Deixa eu só confirmar para vocês que ano que foi isso. Mas basicamente foi uma greve geral dos artistas freaks. Foi, vamos ver, entre 1873 e 1874. Não, já confirmo para vocês, tá aqui em algum lugar nas minhas anotações. Mas foi ali, 1800 finalzinho, eu acho que foi 89, 1889. Esses artistas freaks estavam em turnê e aí eles resolveram fazer uma greve geral. E eles mandaram uma grande carta, assim. E aí, nessa carta, o que eles reivindicavam? Resumindo a história, eles falavam o seguinte, cara, a gente gosta de apresentar, enfim, esse é o nosso ganha-pão, mas a gente não gosta muito do uso dessa palavra freak, assim, para nós pegar meio mal, porque, tipo assim, a gente não se vê, nós não somos aberrações. Se a gente pudesse se pensar como prodígios, né, eles falam prodigy, tipo, já tá mais legal. Mas beleza, tipo assim, então a reivindicação, ela tinha muito mais a ver com um reenquadramento dessas corporalidades, porque eles estavam falando de um lugar, tipo assim, cara, a gente sente orgulho de quem a gente sente orgulho dos nossos talentos, a gente sente orgulho daquilo que a gente oferece em cena. Não, sabe? Não tá colando associar isso às aberrações. E eu acho interessante se a gente for pensar que o movimento do Pride mesmo, né? A gente vai historicamente associar ali com o Stonewall, década de 60, e a partir daí que vai se consolidar isso que a gente entende hoje como o movimento do orgulho. Mas essas pessoas freak estavam aí, digamos, tipo, décadas, muitas décadas antes, fazendo um movimento muito semelhante, dizendo, não, cara, tipo, fomos tornados diferentes, mas nós sentimos orgulho disso. A gente sente orgulho de ser quem a gente é. A gente não quer se alinhar ao que vocês esperam que seja essa norma. E eu acho isso muito interessante, porque realmente, quando a gente vai pegar essa historiografia do Circo Freak, frequentemente pesquisadores é, minimizaram essa produção, o que essas pessoas freak tinham a dizer sobre o que elas estavam fazendo. E querendo ou não, hoje, falando como artista freak, né? Muitas das técnicas que a gente usa em cena, a gente herdou dessas pessoas, então eu tenho que, né, honrar as pessoas que me ensinaram a fazer o que eu sei fazer. A gente usa truques de maquiagem para ressaltar determinadas características do nosso rosto. Isso se vincula muito também ao que a gente entende como arte drag, né? Por exemplo, que a gente percebe que a gente vai brincar com a expressão de gênero. Eu vou ressaltar ou diminuir meu maxilar. Eu vou, né, passar um batom, passar uma sombra ou não. Eu vou brincar com a luz, com o contraste. Eu vou ficar muito mais alto ou muito mais baixo, se eu quiser. Eu vou brincar com a forma do meu corpo em cena. E a gente herdou essas técnicas das pessoas freak. Tem muitos manuais, tem um manual de sideshow que depois eu compartilho com vocês, que ele é de ali, 1930. E ele é muito interessante, porque ele ensina algumas técnicas que eu uso em cena hoje, por exemplo, perfuração de agulhas. Então, muitas coisas eu aprendi lendo esse manual de sideshow ali de 1930. E aí é muito interessante porque ele vai explicar, por exemplo, nesse manual, né, que as pessoas que se perfuravam com agulhas na época, muitas delas passavam cocaína na pele para poder performar e se furar. E eu tava pensando, uai, gente, eu faço isso sem passar nada, que loucura. Assim, ó, no seco mesmo, eu só me furo, mas tudo bem. E aí, outros dos truques que eles usavam muito para poder se perfurar sempre é que as pessoas tinham, como a gente tem, piercings cicatrizados, então já tinham furos cicatrizados, e aí passava agulha sempre pelos mesmos furos. Então, para quem tá vendo, né, como não era tão comum naquele tempo histórico, dentro daquele contexto, era muito impressionante, porque, meu Deus, todo dia você se fura, todo dia você se regenera e se fura de novo? Como assim? Que truque é esse? Então, muito do circo freak também tem a ver com brincar com esse ilusionismo, né? Com fazer as pessoas crerem que eu estou fazendo determinadas modificações no meu corpo. Óbvio, existem algumas perfurações que são muito concretas, são muito reais. A gente aprende como perfurar, a gente aprende como perfurar quando quer sangrar e quando não quer sangrar. Isso está nesse manual também. Só que nesse manual tá de uma forma muito espetacularizada, né? Tipo, nossa, essas pessoas, elas eram tão boas nisso, que elas sabiam até fazer sangrar uma perfuração quando a plateia pedia. Gente, eu sei fazer isso, assim, beleza, você tira essa agulha, você sangue, você tá furando com catéter, tira a agulha de dentro, vai sangrar. Mas é muito impressionante. E até hoje esse truque funciona.
Então, eu aprendi esses truques com essas pessoas. Então, para mim, eticamente falando, politicamente falando, eu preciso reconhecer isso na minha pesquisa, né? Não, para mim, não faz sentido eu partir dessa perspectiva de que, nossa, eram pessoas muito exploradas, porque senão eu também vou ter que assumir a minha derrota. Tipo, que não há nada que eu possa fazer em relação a esse sistema artístico em que eu estou inserido. E eu gosto dessa outra perspectiva, né? De, não, a gente está aqui negociando, a gente tem uma história. E eu gostaria, inclusive, que a gente tivesse mais arquivos sobre essas nossas produções, para que não aconteça isso de daqui a uma década, 2 décadas, as pessoas digam, não, não existiram pessoas dissidentes no circo, mas você é a mulher barbada. Tipo, poxa, pelo menos me apague com coerência, entendeu? Eu não aceito isso, mas tudo bem. Vamos lá. Eu quero passar ainda para a parte que eu acho mais interessante dessa coisa toda, que são as modificações corporais propriamente. Eu gosto de passar essa parte da história e tudo, né, para a gente entender, poxa, existe aí um legado nisso que a gente faz, não é de ontem, tarará, tarará. Então tá. O que que eu vejo como aberra circo no Brasil hoje, né? Porque a gente tem um Volta circo pra freak sendo frase da produzido. Ti. Juno, volta Ah, pra sim! frase da Ti, que eu te cortei no meio, perdão. Tá bom, vamos lá. É, assumimos e nos levantamos contra a normatividade e a domesticação da vida. Não somos corpos dóceis. Nós queremos dançar ao som da destruição da normatividade compulsória. Eu amo esse manifesto, ele foi muito precioso para mim, ele mudou minha vida. Como freak em Florianópolis, Desterro, que eu não conhecia ninguém que era maluco que nem eu. E aí, quando eu li esse manifesto, eu pensei, nossa, existem malucos no mundo. Chique, não tô sozinho. E eu sinto que esse trecho, ele sintetiza muito do que a gente tem feito no Circo Freak, porque sim, é uma forma espetacular que tem uma relação muito antiga com essa exploração colonial da diferença corporal. Sim, a gente está o tempo todo negociando com essas sombras coloniais, mas a gente tem feito isso a partir de uma perspectiva que é anticolonial. Então, eu reconheço isso no tempo presente, assim, o circo freak que eu vejo, as pessoas que eu vejo fazendo circo freak, fazem a partir dessa perspectiva anticolonial. A gente brinca com os nossos corpos, a gente tensiona de propósito determinadas categorias que a gente sabe que são fundamentos desse colonialismo. E, então eu trago essa frase sempre porque a gente lembra, né, que isso, freak não é um marcador biológico, ele é um marcador político. A gente constrói ele politicamente. E hoje em dia a gente tem algumas diferenças em relação ao circo freak que se fazia no século XIX e XX. Eu não comentei com vocês, mas a historiografia sobre o circo no Brasil, na América Latina de modo mais geral, mas no Brasil especificamente, diz que não houve circo freak no Brasil. Aí, Daniel, um pesquisador de circo, ah, Daniel Oliveira, ele, no ano passado, começou a fazer essa pesquisa na parte da historiografia, né, para levantar possíveis números, espetáculos que conversem com o freak no Brasil. A gente tem trocado um tanto de ideias sobre isso. E, embora no passado do Brasil não tenham havido circos freak, ou a gente não tenha identificado, né, não tenha mapeado essas formas espetaculares de uma maneira semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos e alguns países da Europa, a gente tem no nosso território uma tradição que vem de outros tempos já, né, de profanação de determinados ícones, principalmente religiosos, esses ícones que vieram com o colonialismo, a gente tem uma relação muito antiga já de profanação desses ícones, desses símbolos, e também dessa que eu vou chamar de poética das aberrações, que está ali de mãos dadas, né, com a poética do extraordinário do circo. Então, o circo, tem muitos pesquisadores que definem o circo como uma forma espetacular que depende dessa tal de poética do extraordinário. Ele joga com isso, aquilo que é extraordinário, que é fantástico, é nisso que o circo está mirando. E o Circo Freak, ele tá mirando no que eu chamo de poética da aberração, né? É, então, ele seria muito mais um sentido de brincar com aquilo que a nossa sociedade, no nosso tempo histórico, considera como anormal, diferente, perigoso, indesejado. É nesse território de sombras que a gente está navegando. E aí, obviamente, a gente vai estar lidando com alguns símbolos coloniais, porque é o nosso lastro histórico. Então, hoje em dia, o que que a gente tem de diferença, né, principal que eu entendi?
em relação ao circo freak do século XIX e XX. Os freaks, nos espetáculos e números que eu vejo no Brasil hoje, né, retomam um protagonismo narrativo. Então, na época, lá atrás, geralmente esses circos freak eles aconteciam como espetáculos de variedade, né? Então era um grande espetáculo com vários números diferentes de artistas diferentes, como se fosse assim, cada número é uma atração. E o mestre de cerimônia, que era a pessoa que apresentava esse espetáculo, geralmente assumia a figura de um cientista, de um médico, de um dono de museu. Então era como. E é interessante a gente mapear as instituições de poder também, né? A partir disso. Mas, então eles representavam essas instituições e eles brincavam com essa narrativa de: olha só, a minha coleção de aberrações. Isso nasce do imaginário construído pelas exposições de naturalistas ali durante o período do Iluminismo. Então, antes do Circus Freak, né, houve esse movimento de naturalistas que muitas vezes sequestravam mesmo pessoas das colônias para exibir na Europa e nos Estados Unidos, assim, e circulavam com essas exposições do que eles chamavam exposições de lusus naturae, né, do latim, ou exposições de freaks of the nature, de aberrações da natureza, que naquela época, naquele tempo histórico, a cisgeneridade branca europeia heteronormativa considerava como aberrações da natureza. Então, esse imaginário, né, desses cientistas, desses museólogos, desses médicos exibindo suas aberrações da natureza, ele também tem o seu próprio lastro, que é um lastro colonial dessas práticas, dessas exposições que aconteciam antes. Então, hoje em dia, a gente não tem isso. O mestre de cerimônia do espetáculo Freak muito provavelmente vai ser um freak também. E muitas vezes ele vai estar falando com uma plateia que também se identifica como freak. Então existe um jogo que é, sim, nós somos aberrações, nós somos esquisitos, mas vocês também são, por isso que vocês vieram aqui assistir. Tem aí uma quebra narrativa com aquela hierarquia que colocava, né, esses representantes dessas instituições da ciência, né, da medicina, da museologia, como porta-vozes do que seria o natural, do que seria o estranho ou o natural nesse mundo, né? E hoje não, nesses espetáculos freak que a gente tem produzidos aqui no nosso território, freaks são mestres de cerimônia, freaks se apresentam e muitas vezes os freaks também são plateia. Todo mundo é freak. Então isso já é uma diferença significativa em relação àquele freak e outro. No nosso tempo histórico, essa monstruosidade aparece como orgulho, então isso também vem discursivamente, né? Porque a gente aciona muito mais hoje em dia essas categorias de, vou dizer categorias de identidade, mas não apenas, né? Categorias políticas mesmo, LGBT, pessoa com deficiência, tipo, a gente tem acionado esses marcadores nesses nossos espetáculos freak como motivo de orgulho. Então a gente entende, né, que esse processo de retomada e ressignificação de palavras que já foram usadas, palavras e categorias que já foram usadas para subalternizar a gente, isso não é novo. A gente tem feito isso, né? É uma estratégia um tanto quanto queer. A gente pegar um insulto e transformar isso em orgulho. Então, eu percebo isso acontecendo também. A gente tem aí disputas sobre os símbolos do território e do passado, e aqui é um marcador interessante sobre o nosso Circo Freak. Lá no início, né, eu comentei com vocês sobre como ter nascido numa ilha muito pequena marca muito o meu trabalho. E isso vai aparecer no Freak que eu identifico, assim, porque a gente está, sim, disputando símbolos imaginários sobre os nossos territórios e muitas vezes disputando os próprios territórios. Aqui no caso de Desterro, a gente está também tentando permanecer nessa cidade, que é uma cidade que quer nos expulsar para as margens o tempo todo, né? Isso vai aparecer nas produções artísticas e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O nosso freak, ele propõe cenas e relações anormais no sentido Foucaultiano, que seria pensar, né, a relação entre aquilo que é o juridicamente indesejável ou marcado, né, como criminoso, ou também aquilo que foge à categoria de normal na psiquiatria. Então a gente vai lidar também com esses diagnósticos, com essas categorias diagnósticas, mas de uma outra forma, de uma forma torcida, de uma forma brincalhona, e também com essa figura do monstro, né? O que que seria esse monstro? E o que que é esse monstro
no nosso tempo histórico, nos territórios onde a gente está, para as pessoas que a gente conhece, o que que é o monstro concreto para essas pessoas, não o monstro do mundo da fantasia, mas o que que é aquilo que é aterrador para as pessoas. Então a gente vai estar lidando sim com questões muito sociais, profundamente críticas e muito sociais. E bom, o Circo Freak também vai tensionar categorias morais com erotismo dissidente e intervenções corporais extremas. Eu passei rapidão por aqui porque eu quero muito chegar na parte interessante da coisa, que são as fotinhas. Então vamos lá. E aí, fotinha da minha bifurcação de língua. Por que que eu trago isso? Porque também nessa pesquisa, até agora eu estava falando, tentei não falar tanto, mas acabo falando bastante de uma perspectiva, né, quase abstrata. Tipo, esse freak que acontecia lá e esses espetáculos, mas estou falando, sim, também da minha vida, sim, também do meu corpo, das pessoas com quem eu contraceno, das coisas que a gente faz. E a minha bifurcação de língua, para mim, ela faz parte de uma prática de autoinvestigação freak, e a minha pesquisa é uma prática de autoinvestigação freak também. E ela nasceu de uma fala da J. Mombassa, que eu vou passar aqui para vocês, porque eu gosto muito dessa fala. É, eu lembro que era pandemia e a J. Mombassa, ela estava numa roda de conversa e ela falou sobre que ela pensa como a imagem da língua bifurcada. Aí eu encontrei esse trecho de uma entrevista que ela dá um pouquinho depois, mas que ela sintetiza legal aquilo que eu ouvi naquele dia na pandemia. E para ela, quando ela acionou, da primeira vez que eu ouvi ela falando sobre a língua bifurcada, ela estava falando sobre essa necessidade de a gente, enquanto categoria artística, enquanto artistas dissidentes, da gente aprender a negociar com vários mundos. A gente não está falando com uma pessoa unitária, né? A gente não está falando com uma pessoa que é estável, que é fixa. Então, se eu tô falando, vamos supor, né? Se eu tô falando com pessoas trans, eu não tô falando só com pessoas trans, eu tô falando com muitas pessoas que são trans e pretas, e pessoas com deficiência, e pessoas trans que são pobres, e pessoas trans que são ricas, pessoas trans que falam inglês, pessoas trans que não falam inglês. Então, a gente nunca tá falando com um sujeito só. Eu mesmo não sou um sujeito só. Muitas vezes eu me sinto muito bipartido. Eu falo disso direto, assim, quando eu tô na academia, eu me sinto trans e freak demais. Quando eu tô fora da academia, no ativismo trans, eu me sinto acadêmico demais. Então parece que eu nunca tô plenamente encaixado nos lugares que eu habito, sociais, assim. E ela aciona, a J. Mombassa, né, acionou a língua bifurcada para falar sobre também esse. Foi uma provocação ética, assim, do quanto a gente, como artistas, a gente precisa aprender, sim, a negociar, né, com esse mercado da arte que nos impele a produzir, pariri, pororó, mas a gente tem que também ter uma ética entre os nossos. Porque o que a gente viu recrudescer durante a pandemia, né, foi essa política neoliberal de meritocracia, de cancelamento, de disputa entre nós. Então, como, né, se eu sou uma pessoa, se eu me coloco de maneira anticolonial, como também não fomentar essas dinâmicas coloniais na minha relação com as outras pessoas dissidentes. E também entendendo que eu vou ter que negociar com pessoas que não são dissidentes ainda, ou que não se entendem como dissidentes. Eu preciso negociar com elas também. Então, a língua bifurcada é essa imagem, né, que a J. Mombassa acionou para falar sobre essa necessidade de a gente falar lá e cá, de a gente acionar muitas vezes conceitos que são acadêmicos, mas também saber desligar essa chave se precisar. De, né, eu conseguir navegar entre esses mundos de forma que eu vou conseguir me comunicar, mas eu também nunca vou ser plenamente traduzido. Eu não quero ser plenamente traduzido. Eu não quero ser reproduzido por IA. Então, assim, eu preciso também manter uma opacidade do meu corpo, do meu modo de vida, como uma estratégia de sobrevivência. Eu gosto muito dessa imagem que a J. Mombassa, né, sugeriu, e gosto tanto que eu bifurquei minha língua. Então, para mim, foi uma intervenção mesmo, uma autoinvestigação freak, porque veio dessa motivação, dessa imagem que ela gerou, e eu pensei, sim, eu tenho essa agência para modificar o meu corpo e botar nesse corpo esse imperativo ético de criar formas outras de habitar esse mundo, de flutuar, de negociar, né, com todos esses mundos que eu habito. É, até aqui tudo bem, gente. Se eu engato, eu vou falando, tá? Mas vocês podem ir com isso.
Deixa eu compartilhar de novo. Vamos pra fotinha. Elas são bem legais. Então, beleza. Que bifurcação de língua. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz. Eu sou muito feliz por ter feito ela. Eu sinto que ela me gerou muitas reflexões também, né? Foram 5 dias de voto de silêncio. É muito interessante circular pela cidade sem falar. Muitas pessoas ficavam com medo de mim. É interessante ver isso, né? O quanto isso gera medo, porque é colocado como algo que não é normal, não é esperado. A gente chegar nos lugares e não falar. Então, adiciona muitas reflexões mesmo, assim, sobre modos de estar no mundo, né? Tendo a língua bifurcada. Se uma criança me olha torto, hoje em dia eu mostro a língua para ela, elas adoram a minha língua bifurcada. Então, eu poderia falar sobre isso, assim, em todo um outro momento à parte, assim. Beleza. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre outras intervenções corporais que vêm aparecendo daí nesse Circo Freak, né? Esse foi um dia em que eu costurei a minha boca em cena, eu sempre quis fazer isso. E o Cabaré Delirium é um espetáculo que a gente produz aqui em Florianópolis. Ele foi idealizado por Lua Marques, que é uma pessoa não binária, artista visual. E Lua tem esse projeto chamado Gótico Tropical em Desterro, em que ele brinca com as figuras folclóricas de Desterro, mas tenta fazer uma reinterpretação que é antirracista, queer, anticolonial dessas figuras folclóricas, porque muitas vezes, né, essas são figuras acionadas para reforçar um ideal heteronormativo, cis, monogâmico, como se essas formas sociais sempre tivessem existido. E aí apaga corporalidades dissidentes, né, do imaginário. Então, Lua tem esse trabalho de reinventar essas figuras folclóricas de Florianópolis, que é conhecido como a Ilha das Bruxas, tem várias lendas, né, várias figuras míticas que cercam a nossa cidade. E aí o Cabaré Delirium é como se fosse uma extensão tentacular desse projeto de artes visuais. Então ele é um cabaré, é um, é um cabaré de variedades também. E muito do que eu investigo sobre Circo Freak nos últimos tempos tem acontecido no Cabaré Delírio. E aí, nesse dia especificamente, eu costurei minha boca. E esse número partiu de uma reflexão que nasceu com a Liv Sovic, 1000 anos atrás. Era uma pesquisadora, num livro específico que ela estava estudando sobre representações do racismo na cultura pop do Brasil. E aí tinha um trecho que ela falava sobre como o colonialismo deixou um imaginário venenoso para nós e como nos cabe produzir imaginários antídotos, né, para contrapor esse imaginário venenoso. E eu lembro quando eu li isso, isso me marcou muito, assim, porque eu pensei, nossa, é isso que eu gostaria de fazer como artista. Eu gostaria de estar pensando em imaginários antídotos, né, para lidar com esse lastro venenoso do colonialismo, com essas imagens que nos tornaram criaturas perversas, né? Eu queria estar construindo representações outras, assim, porque eu sei o quanto essas representações são importantes. A J. Mombassa vai falar, né, da ficção ah, como tendo poder para construir mundos, porque a gente precisa imaginar aquilo que a gente quer construir. Então, se eu não consigo nem imaginar aquilo que eu quero construir, muitas vezes eu não consigo mobilizar essa energia para isso, né? Então, para mim, essa tem sido uma disputa, sim, no campo do imaginário. E aí é onde nasce esse número, assim. Nessa época, eu estava lidando com processos bem intensos, assim, de cancelamento, e eu estava refletindo sobre como o cancelamento, ele também se alimenta dessa dinâmica colonial do linchamento, assim. Ele é um linchamento social, muitas vezes acontece em espaços virtuais, ele é punitivista, ele tem como objetivo eliminar a pessoa do mundo social e, e aquilo tudo estava me fazendo bastante mal, assim. Obviamente, é muito hostil, é uma violência. E aí esse número nasceu, então, para mim, dessa brincadeira simbólica com a ideia de eu vou costurar minha boca para não beber esse veneno que você quer me fazer beber. Tipo, se você me entregar esse veneno, eu não vou beber. Minha boca está costurada. Então eu costuro minha boca e eu subi na lira, fiz, enfim, alguns truques na lira. Eu chamei esse número de O Alquimista. E foi bem interessante, assim, o que ele gerou nas pessoas que estavam assistindo. Muitas das pessoas ali naquele dia nunca tinham visto uma pessoa costurando a sua boca, né? E essas experiências em cena, botando o meu corpo na roda mesmo, né? Meu corpo trans na roda, trans freak na roda, tem me feito perceber
que as práticas, as técnicas cênicas freak, elas também têm um poder muito interessante nos tempos atuais, em que o tempo de atenção está tão reduzido, né? Por conta desse bombardeio informacional que a gente vive, dificilmente as pessoas têm conseguido passar muito tempo atentas ou imergir mesmo em experiências. E as técnicas freak, na minha experiência, do meu ponto de vista, né, da pessoa que está olhando assim para a plateia, eu vejo que elas é quase como se elas fossem um chacoalhão. As pessoas elas não conseguem desviar o olhar. Mesmo as pessoas que ficam desconfortáveis, e eu sempre dou aviso de gatilho antes para que as pessoas tenham a agência de levantar e ir embora, se elas quiserem, mas mesmo as pessoas que estão desconfortáveis, elas não conseguem desgrudar o olhar, às vezes por 7, 8 minutos. E para mim, tem uma chave aí, tem algo que eu gostaria de explorar, porque eu entendo que essas pessoas vão voltar para casa tendo vivido uma experiência boa, ruim, desagradável, o que for, mas viveram uma experiência, isso vai ficar nelas, isso vai gerar reflexões. E ela sempre vem conversar comigo depois. Então eu tenho achado interessante como mobilizar o corpo, né? O meu sangue, o cheiro do meu sangue, a textura da minha pele, o fato de que eu sinto dor, o fato de que eu sinto prazer sentindo dor, isso deixa as pessoas muito desconcertadas, muito atravessadas. Então eu tenho gostado de pesquisar isso em cena. Aqui, mais cenas desse número. Aí, esse é um outro número que eu gosto bastante, que nasceu no Freak Circus Show, que era um espetáculo que eu produzia aqui em Florianópolis. Este, sim, era só de circo freak. E esse número chama Se Essa Pele Fosse Minha. É um número que eu tenho muito amorzinho por ele. Eu já apresentei ele umas tantas vezes, apresentei ele no Paraguai e tudo. E ele é assim, eu uso essa máscara que minha avó me deu, eu tenho uma caixinha de música que minha outra avó me deu. Então eu entro em cena, eu abro essa caixinha de música que fica tocando bem baixinho, e eu começo como num ritual, assim, a cantar uma música, era a minha música de ninar preferida quando eu era criança, só que eu modifiquei a letra um pouquinho, e eu vou cantar pra vocês. Eu faço isso, eu vou cantando, né, enquanto eu me furo com agulhas, só pra vocês imaginarem. Então, beleza, é assim. Se essa pele fosse minha, eu mandava perfurar. Com agulhas bem fininhas, para o meu amor sangrar. Nessa pele tem um corte que proclama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. E eu vou cantando essa música enquanto eu me furo. E aí, como vocês podem ver, essas agulhas eu amarro com uns fios bem longos, assim. E quando eu termino de me furar, eu entrego esses fios para as pessoas que estão me assistindo, para elas segurarem, assim. Porque eu queria muito. Esse número, ele nasceu dessa imagem, assim, de que eu sou uma pessoa que existe em redes, assim. E eu tô muito atravessado pelas minhas redes. Por todas as relações que eu tenho, né? Eu não sou um sujeito isolado. Isso é muito Donna Haraway, né? Eu não sou nenhum sujeito único. Assim, eu sou muitas formas de vida e eu tô em conexão com outras formas de vida. Isso é algo que eu vejo nesse território ilha, assim, não tem como eu ter crescido numa ilha e eu me ver isolado das outras formas de vida, tá tudo conectado. Eu tô conectado com a maré, eu tô conectado com a lua, com o tempo, com a chuva. Então, eu queria muito me colocar, em rede com essas pessoas, com esses fiozinhos que também me machucam bastante, às vezes. E eu acho muito bonito, assim, ver esse momento em que eu dou esses fios para as pessoas, porque elas não acreditam que eu estou fazendo isso. É quase como se eu visse nos olhos de algumas pessoas, do tipo, cara, você me deu esse fio, eu posso te machucar? Por que que você está fazendo isso? Por que que você está confiando em mim? Você não me conhece? Na plateia, assim. E eu gosto disso. Nunca ninguém até hoje é, tentou fazer algo, e se tentasse também, eu me sinto bem tranquilo, porque a forma como eu faço as incisões, se a pessoa puxar a agulha simplesmente sai, tipo, eu tomo PrEP também, eu tomo esse cuidado, né, de estar sempre com os meus exames em dia, porque performando com sangue, eu quero ter essa garantia também, né, de que eu tô, no mínimo possível, atentando contra a biossegurança.
Mas eu gosto desse jogo de confiança inesperada e de risco que aparece nesse número. E as pessoas, elas ficam muito emocionadas com esse número, assim. É um número que ele é um pouco melancólico, mas também doce, assim. E muitas pessoas que assistiram compartilharam comigo que talvez tivessem problemas com agulhas antes, que nunca tinham conseguido assistir nada envolvendo perfurações, ou que nunca tinham sequer pensado em assistir algo envolvendo perfurações, mas que foi um número que acionou imagens, ideias, sentimentos nelas, né? E eu entendo, assim, ver o sangue de uma outra pessoa, né? Ver uma pessoa se perfurando, ver uma pessoa cantando, fazendo isso e se conectando concretamente com você, é algo que tem um poder, sobretudo nesses nossos tempos em que a gente não tem tido experiências, em que a gente não tem se conectado com outras pessoas profundamente, né? Que a gente não tem prestado atenção às coisas que estão ao nosso redor. Esse é um número que eu gosto bastante. Ele nasceu dessa relação muito minha mesmo. Para mim, ele nasceu desse espaço íntimo do meu quarto, sendo uma pessoa freak, que tem os seus rituaizinhos freak, e que eu faço para quando eu quero me gostar, quando eu quero me fazer carinho. Então, para mim, essas agulhas nesse número elas são carinhosas. E eu acho que é isso que quebra muitas vezes as pessoas. Porque eu não estou me furando nesse número para me punir. Eu estou me furando como uma forma de carinho. E essa é uma ideia que chega de um jeito muito polêmico, dá tela azul nas pessoas. Elas têm dificuldades para lidar com isso. Então, aqui mais imagens desse número. Aqui a gente pode ver que eu comecei a usar agulhas maiores, porque as agulhas menores eu não sinto mais, e eu quero sentir alguma coisa me perfurando. Eu gosto especialmente desse número, porque eu entendi algumas coisas em termos de técnicas cênicas, né, do freak. Por exemplo, aqui no braço são as três perfurações que eu faço primeiro, né? Então eu furo a primeira agulha, as pessoas sofrem porque elas pensam, nossa, eu não imaginava que você ia se furar, mas você se furou, beleza. Aí eu furo a segunda e é tipo assim, ai, tá, mas ok, já entendi que vai ser isso o número. Aí eu furo a terceira, já é um pouco sem graça. Isso tem a ver com técnica cênica, né? A repetição. A pessoa já pensa na terceira, tipo, não, tá, beleza, acho que eu posso lidar com isso. Aí eu vou furar meu mamilo. E aí as pessoas sofrem de novo. Sofrem muito, sofrem muito. Porque eu tenho pensado que o seio aparentemente, está muito associado com essa imagem do feminino, da maternidade, da amamentação, da delicadeza. E aí, quando eu pego, simplesmente pego o meu mamilo e eu digo, eu olho para as pessoas, né, e assim, olha, eu vou furar isso aqui, as pessoas já começam a sofrer muito, assim, muito, muito, muito. E eu gosto, porque para mim, eu não sinto nada, sinceramente. Mas eu sinto realmente que é como se eu estivesse perfurando um símbolo. E aí é iconoclastia, assim, eu estou perfurando esse símbolo desse seio delicado, assim. E isso mexe com as pessoas. Então a gente vai brincando também, né, com essas técnicas freak, de uma forma para fazer, assim, é um jogo com o público. Ultimamente eu tenho escolhido as pessoas pelo olhar, assim, eu vejo as pessoas mais apavoradas ou mais entregues ou mais hipnotizadas e eu vou bem na frente delas, eu furo bem pertinho para que elas possam ver aquela experiência, elas possam ver o sangue. E isso é muito marcante para elas, né? Aí aqui um pouquinho de faquirismo, porque no Brasil eu ando percebendo que o nosso circo freak ele dialoga muito com as práticas que foram chamadas de faquirismo, que eram práticas de resistência corporal, né? Caminhar sobre pregos, caminhar sobre brasa, engolir espadas, dançar com serpentes. O Brasil teve aí uma tradição de faquirismo, já é mais documentada, e o nosso circo freak ele dialoga bastante com o faquirismo, é algo que eu queria me aprofundar aí um pouquinho. Mas sim, e inclusive em termos de técnicas cênicas, né, que a gente usa. Então, essa é a minha cama de pregos. Eu mandei fazer esse ano com uma pessoa amiga do circo, que é artesã, e foi muito legal acionar a cama de pregos em cena. Eu senti que a própria imagem da cama de pregos foi muito impressionante. Eu não sabia como as pessoas iam lidar com ela. Eu não sabia. Eu quase sempre não sei. Por mais que eu conheça as técnicas, eu já tenha o tempo cênico e tudo mais, para mim é sempre uma grande surpresa. Porque eu, pra mim, eu sou uma pessoa freak, pra mim essa é a minha vida, isso é ordinário, né? Então é muito difícil pra mim é, sair da cabeça
sair do modo de pensar em que isso é ordinário e me transplantar para o modo de pensar em que isso é aterrorizante, em que isso é absurdo, isso é exótico. Então, às vezes eu tento fazer esse exercício, né, para montar um número, mas é ordinário para mim. Eu faço isso porque eu gosto, eu acho gostoso caminhar sobre pregos. Mas uma coisa que reiteradamente o palco me lembra é que os símbolos são muito fortes. Esses símbolos que a gente aciona são muito fortes. As técnicas free que acionam símbolos muito fortes. Então, simplesmente de mostrar a cama de pregos em cena, as pessoas já ficam muito malucas, porque é uma imagem muito forte e ela aciona coisas muito interessantes na cabeça das pessoas. Então, esse foi um número, deixa eu ver se eu não trouxe mais imagens deles, mas eu entro em cena com os olhos vendados, assim, com uma venda cheia de sangue, e eu pensei nesse número muito como. Esse foi um número que eu apresentei no Cabaré Delírio, e eu queria me colocar muito como essa divindade profana. Então eu sento numa cadeira e eu fico recebendo oferendas, e aí eu recebo frutas, eu recebo flores, e eu estou interagindo com essas coisas pelo tato. E a minha ideia com esse número era pensar nesse ímpeto de vida, que para mim é o meu ímpeto de vida, que é de, poxa, eu investigo profanações porque isso move algo dentro de mim. E isso deixa marcas no meu corpo. Mas eu não vou parar de investigar essas profanações. É algo que me move. Então eu pensei nessa imagem, né, nessa figura, dessa criatura com esses olhos vedados, cobertos de sangue, e que recebe oferendas, e que eventualmente recebe essa oferenda, que é uma cama de pregos, e começa a experimentar essa cama de pregos sem enxergar, mas tocando, e pelo tato percebe, tipo, eu posso, eu posso tirar uma experiência disso aqui. Então, foi um número também muito forte. Muitas pessoas que assistiram disseram que choraram. Eu não esperava isso. Para mim, era mais um número de estranheza. Eu queria trabalhar com essa ideia de, olha só, existem coisas estranhas que você pode tirar prazer na vida. Veja que coisa. Mas muitas pessoas se emocionam. E eu tendo a pensar que se emocionam porque a gente não tem muitos espaços assim em sociedade em que a gente possa coletivamente olhar para as nossas sombras, né? E dialogar sobre elas dessa forma. Então, quando as pessoas veem essas partes sombrias expostas, trabalhadas num número, isso mexe bastante com elas, assim, gera sentimentos, elas lembram de coisas da vida delas e tudo mais. Então, a gente tem uma responsabilidade também profunda, né, como artistas da cena, que mobilizam as técnicas freak, porque a gente mexe com as pessoas e mexe com as pessoas nas sombras delas, o que não é qualquer coisa. Eventualmente, nesse número, né, alguém sobe em mim, a lua subiu em mim, foi bem legal, bem gostoso, foi muito impressionante para quem estava assistindo. Para mim foi tranquilo. Pregos não são a coisa mais dolorida que eu já provei na vida. É, aqui no finalzinho eu tô passando mais rápido porque eu quero muito conversar com vocês. Então são as últimas fotinhas. Aqui eu trago um pouco sobre Shibari, que é uma técnica que eu investigo também. E o Shibari é uma técnica de amarração que nasceu no Japão feudal como arte marcial, arte de captura. Depois passou para o teatro japonês, foi muito explorado na fotografia, na ilustração japonesa, foi muito explorado na arte erótica. Então, o Shibari é uma técnica muito maluca que já foi apropriada por várias pessoas, vários artistas de vários campos diferentes, e tem aparecido no Circo Freak do Brasil também. Então, eu gosto do Shibari, porque eu sinto que ele também promove cenas esquisitas, assim, possibilidades esquisitas, né, em cena, de se pendurar de cabeça para baixo, amarrar pessoas, amarrar uma pessoa na outra, criar corporalidades meio. Então, isso é interessante como arte da cena. É uma arte que aciona, sim, uma imagem de erotismo muito forte. Então, mesmo que, né, eu não esteja necessariamente fazendo um número erótico, e boa parte dos meus números são muito eróticos, as pessoas batem o olho e entendem que tem algo a ver com pornografia, enfim, né, com a dissidência sexual. Isso é muito forte sobre o Shibari. Muitas das pessoas que vêm aprender Shibari comigo, inclusive, não podem nem assumir isso, porque tem medo de sofrer sanções sociais. Lembrando, estamos em Santa Catarina e coisas assim acontecem em Santa Catarina muito frequentemente. Eu mesmo já fui alvo de moção de repúdio na Assembleia Legislativa por ser esse grande terrorista de gênero que sou. Então, é uma coisa real no nosso cotidiano, assim. Shibari aciona isso bastante aqui em Florianópolis. Inclusive sobre isso, é,
não muito tempo atrás eu saí no jornal, divulgar uma das minhas oficinas de Shibari, e a matéria começava com tirem as crianças da sala. Então, é um pouco para vocês entenderem com o que que a gente está lidando, assim. Aqui fotinhas da minha suspensão corporal. Mari e Angel estavam lá. Isso aconteceu na ocasião do Dia do Orgulho Freak este ano, faz pouquíssimo tempo. Eu ainda estou no brilho dessa suspensão, eu não saí. Foi, sinceramente, a coisa mais incrível que eu já provei. Eu já tinha me suspendido antes, mas eu nunca tinha me suspendido com ganchinhos no rosto. E eu tinha muito esse sonho de experimentar essa sensação. Talvez por conta dessas imagens de body horror, Hellraiser, Pinhead, mas eu sinto que o rosto também ele tem um tanto na nossa sociedade, né, essa dimensão imaculada. Nossa, seu rosto é sua identidade. E eu queria rasgar isso, sim, eu queria distorcer isso, sim, porque eu sinto que isso, para mim, é uma auto-investigação freak. Eu posso me refabricar, eu quero lidar com cicatrizes, eu gosto das minhas marcas, eu gostei das marcas que ficaram desses ganchos no meu peito. Então, foi muito incrível para mim experimentar isso e eu gostaria de, em breve, poder me aprofundar um pouco no estudo de suspensão corporal para conseguir trazer isso para a cena. Eu sinto que eu ainda não estou em condições de, mas em breve talvez esteja, porque eu gosto muito da sensação, eu gosto muito da imagem que isso suscita e porque, novamente, né, nasci numa ilha. Então, para mim, desde criança, quando eu ia pescar e eu via os anzóis, eu sentia vontade de me furar com aqueles anzóis. É algo que tá na minha cabeça. Eu ficava vendo os peixes fisgados e eu ficava pensando, nossa, e se eu me fisgasse aqui igual um peixe? Enfim, ser uma pessoa freak numa ilha tem dessas. Então eu gosto da imagem desses anzóis e de ser fisgado. Eu já produzi alguns números de circo brincando com essa figura do pescador, que é uma figura muito reclamada pela família tradicional brasileira de Florianópolis, né, para defender esses valores supostamente tradicionais de Florianópolis, como se nunca tivessem existido pescadores gays, pescadores trans, pescadores freak, a gente sabe que existiram vários, mas isso nunca vem quando a gente está negociando essas imagens da cidade, né? Quem são as figuras tradicionais de Florianópolis? O pescador, a rendeira, o homem de família. E eu queria brincar com essa imagem do pescador que sim se fura com os anzóis, por que não, sabe? Porque isso é algo que eu faria. Enfim, estou nesse território, quero negociar com esses símbolos. E a gente faz isso o tempo todo no Circo Freak. Essa aqui foi a imagem da minha primeira suspensão. Eu gosto muito desse dia porque eu estava numa praia aqui de Florianópolis, Moçambique, que é a maior praia. É uma praia muito erma. Estava sendo suspendido. Chegou uma viatura da Polícia Militar. Sim, tive que conversar com o policial militar, sim, enquanto estava ganchado. Por sorte, eu estava muito no barato da suspensão, então eu estava muito feliz. Foi a interação mais feliz que eu tive com um policial na minha vida. E foi muito interessante o nosso diálogo, assim, porque e eu sempre conto essa história, e sempre vou contar essa história, porque o policial, ele chegou e ele falou no sotaque manezinho, né? Ele falou: Olha, cara, eu tô aqui pensando em todas as leis que eu conheço e eu não consigo lembrar de uma lei que proíba isso aí que vocês estão fazendo. Mas eu preciso dizer pra vocês, cara, isso aí é esquisito pra caralho. Isso sintetiza o diálogo com a polícia, assim. Ele queria muito enquadrar a gente de todas as formas possíveis e não encontrava nenhuma brecha na lei para enquadrar a gente por isso. E ele falou que nos 25 anos de polícia militar dele, ele nunca tinha visto nada mais esquisito do que isso. Para mim, isso foi um orgulho, né? Me senti lisonjeado, mas também fiquei pensando sobre como, sim, o freak, ele é disruptivo de um tecido social, realmente, né? As pessoas viram isso, chamaram a polícia, chegou a polícia, e mesmo não tendo uma lei, houve aí uma tentativa de, cara, isso aqui não pode não, e não pode por quê? E ele não conseguia entender que tinha sido consentido, né? Eu disse que era artista de circo, a gente explicou que é uma forma de arte, que tudo estava sendo feito com o máximo de cuidado possível, mas sim, o Freak tem esse poder disruptivo, né, de um tecido social, porque aciona imagens muito malucas, e é com isso que a gente está lidando. Assim, uma praia erma conseguir sofrer uma abordagem policial fazendo uma suspensão corporal. Aqui, só para fechar, pirofagia também aparece como uma técnica freak. Eu acho isso interessante, porque
pode parecer meio bobo, mas sendo uma pessoa que nasceu no sul do país, né, o sul muitas vezes ele mobiliza essas imagens tradicionais, por exemplo, o gaúcho, né, tradicional, o churrasco. Então está muito vinculado à masculinidade normativa, heterocis normativa. Você é o cara que faz o churrasco, você acende o fogo, você sabe fazer fogueira. Mas o fogo, ele também aparece bastante em espetáculo freak. E daí eu fico pensando que interessante, né? Que a nossa relação com um determinado elemento, ela pode vir tanto como um reforço de ideais normativos, quanto também como um questionamento desses ideais normativos. O que que faz um fogo ser freak ou não ser freak? Então, é interessante porque quando a gente está falando de técnicas freak, a gente também, de novo, não está falando sobre práticas que são inerentemente freak. A tatuagem, para muitos povos, ela não é freak, né? Ela faz parte do seu ritual social, enfim, tem muitos significados, relação religiosa, inclusive, etc. Não é freak, mas ela foi tornada freak, né, num determinado momento histórico, e a gente também mobiliza ela de um jeito freak, a depender, ah, enfim, de onde a gente está, da nossa identidade, daquilo que a gente acredita, etc. E o fogo, ele parte de um processo semelhante, assim, ele não é inerentemente freak, né? Não posso dizer que fogo é freak, mas ele aparece bastante como uma técnica no circo freak e tem a ver muitas vezes, né, com essas imagens que a gente cria sobre fogo no sistema, né, revolução, transformação, necessidade de mudar as coisas, necessidade de disrupção. Então é aí que o fogo é acionado. E essa relação também prazerosa com o fogo, né, que supostamente é um elemento que a gente deveria temer. E a gente precisa ter muita responsabilidade no manejo com fogo, porque sim, conheço muitas pessoas que se acidentaram com fogo, pessoas profissionais que se acidentaram com fogo, mas eu também sinto que a gente está brincando aqui com esse tal de erotismo dissidente, né? Com formas outras de sentir prazer, brincando com perigo, né? Negociando com perigo. E talvez esse seja outro dos pontos que aparecem mais frequentemente no circo. A gente está brincando com essas sombras. Em vez de temer, a gente está, peraí, vamos dar uma olhadinha aqui no que tem, o que que essa galera tá querendo dizer, né? E era isso, minha gente. Eu quero muito, muito, muito ouvir vocês. Já falei bastante, mais do que eu queria. Então, vamos lá. Graças pela escuta. Obrigada, Juno, tanto pela fala de agora, por ter compartilhado seu texto também. Aprendi muito e dá sempre. É muito doido, né? Com o encontro com o Bruno e com o Cello também, assim. A hora passa que a gente não vê, aí a gente já quer continuar o tricô e, ok, a vida pede outras demandas. Mas, enfim, agradeço muito. Eu sei que você tem uma oficina daqui a pouquinho, que você tem que sair em breve, mas a gente tem, pode ser uns 15 minutinhos para conversar? Sim. Olha, até meio-dia, no máximo meio-dia e 15, tá rolando. Eu quero muito ouvir vocês, então vai dar tempo, gente. Vamos tentar, então, para não atrasar tanto, pensar em 20 e é isso. Então, quem tiver pergunta, é só abrir o microfone e conversar agora. Eu guardo a minha vez para o final. Não há pergunta, gente? Nem comentários? Oh, Não, eu tava esperando, né, também, assim. É, mas vamos lá. Juno, primeiro, que delícia. Eu já tinha visto os slides, já tinha lido o texto, mas é muito gostoso, né, ouvir você falar e é muito lindo ver como a tua pesquisa é corporificada, assim, né? E eu acho que eu estou agora num processo de também escrever mais sobre a minha pesquisa, assim, e tenho pensado muito sobre isso, assim, né? Sobre como as nossas pesquisas, por mais acadêmicas, por mais que tenham moldes acadêmicos e que dialoguem com a academia, elas são pesquisas extremamente corporificadas, né? É, E E aí uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né, e eu acho que relacionando muito com a minha performance na Freak Party desse ano, né, na comemoração dos 20 anos de Freak Guys, assim, eu tenho
digerido toda essa performance, assim, aos poucos, né? Porque que babado foi aquele, assim, né? O drop, assim, o movimento de encasulação depois foi bem pesado, assim, né? Porque são muitos... É muito corpo entregue ali, né? Na performance. É... Mas é isso, né? Existe, eu sinto, a partir da perfuração da pele, que é essa coisa que deveria limitar o que que é dentro, o que que é fora, existe uma certa coletivização daquele corpo ali, né? Eu lembro que teve um amigo que foi na Freak Party que ele virou pra mim e falou justamente isso, assim, de que, tipo, eu vejo e eu sei que tá na outra pessoa, que não é em mim, mas ao mesmo tempo eu sinto uma certa aflição, e aí tem esse borramento do que sou eu, o que que é o outro, né? E essa coletivização, assim mesmo. E, e, e aí eu tenho pensado muito também na questão da presença, né, na performance, que normalmente é isso, quando a gente estuda dança, teatro, performance, né, tem muito essa coisa da presença, né? A gente quer atingir esse estado de presença, mas eu tenho pensado também que a perfuração, a suspensão corporal, a arte corporal, né, traz um estado de presença não só para a pessoa que está performando, mas também de uma presença que tem algumas pessoas ali que estão assistindo, mas são assistências diferentes, né? Um é um assistir ativo, de fazer com que aquilo seja possível de ser performado, sabe? Tipo, é isso, pensando na Freak Party, assim, tipo, tinha Karine ali que estava facilitando a suspensão, com assistência de Aie e Anami, né? Tinha Tchela que estava ali me dirigindo, Treia que estava me levando pela coleira, você que jogou o velho em mim, a T-Angel que corta a bunda. Somos freaks, corta a bunda. Fogo no rabo. É, são muitas presenças ali para que aquilo aconteça, né? E aí eu acho que isso também traz um, um- uma questão até ritualística e espiritual, assim, para essa performance freak, assim, né? Para que isso seja possível de acontecer, assim. É, E além disso, a presença dessas pessoas que estão assistindo mais passivamente, né? Que estão ali só, mas que é uma presença também, né? Porque a suspensão corporal, assim, tipo, assistir pode ser tão intenso quanto fazer, né? Ouso dizer que às vezes até mais, assim, dependendo do que você está assistindo, assim. É... enfim, é isso. Queria dialogar um pouco com tudo isso que eu tenho pensado, assim, de realmente a performance ser muito potencializada pelo freak, assim, né? E o quanto que isso mobiliza e borra as fronteiras entre performer e plateia, né? Entre o eu e o outro, acho que esse borramento das fronteiras é algo que me apetece muito, assim, sabe? Uma das minhas pesquisas está justamente aí, assim, né? No desfazer dos binarismos, né? Do humano-animal, do natureza-cultura, do civilizado-selvagem, né? É justamente borrar essas fronteiras, assim, que eu acho que me apetece muito, que o Freak traz muito, o Circo Freak, assim, né? Traz muito isso. Então, enfim, é isso. Quer dizer algo sobre isso, Júnior? Quer fazer algum comentário em cima dessa fala? Eu tô na dúvida. Eu vou fazer muito breve, porque eu quero ver muitas pessoas também. Mas, ai, te agradeço muito, gatinha. É muito, sempre muito precioso trocar contigo, Mar. E ainda estou muito marcado pela nossa experiência na Freak Party. Estou muito marcado ainda pela sua suspensão, que foi um babado, tá? Babado. E a gente tem compartilhado muito, né? Já faz algum tempo sobre essa tal de coletivização do corpo. Eu gostei desse jeito de pensar, assim, que realmente tem esse rompimento dessa fronteira. Não seria uma fronteira primeira, mas é uma fronteira muito importante para as pessoas, né? Da própria pele, do sujeito, né? Da minha pele, desse eu sujeito aqui rompido.
E aí, quando a gente transporta isso pra cena, eu acho interessante também, porque é tipo, eu não gosto dessa hierarquia performer público. Inclusive, eu não gosto desse vocabulário, porque, né, cria uma divisão que pra mim não existe, assim, é uma outra coisa, é uma outra relação. Pra mim, o espetáculo ele vai acontecer dentro de cada pessoa. Cada pessoa vai estar vivendo um espetáculo. Quem está se furando vai estar vivendo um espetáculo, quem está assistindo da esquerda vai estar vivendo um espetáculo, quem está assistindo da direita vai estar vivendo um espetáculo. Então, é um grande ritual coletivo muito louco em que eu não tem fim e a gente compartilha aquilo por um momento e cada um sai com alguma coisa, o que quer que seja isso. E eu tenho gostado, eu acho que isso é muito potente. E quando a gente traz o sangue, né, esses fluidos, a víscera, né, aquele espaço que é meu, que é interno, que é visceral, e eu estou compartilhando, isso também é muito poderoso. As pessoas voltam para casa tipo, então quer dizer que eu posso fazer isso. Esse suposto lugar sagrado dentro de mim não é tão sagrado assim. Eu consigo, né, eviscerar isso, eu consigo compartilhar, mudar, torcer, dar um nó se eu quiser. Isso é bem maluco. Então, graças, nossa, ainda quero pensar muito contigo sobre isso e estou muito ansioso também para ver essa materialização da sua pesquisa no mundo. Quero te ler, quero te ouvir falar sempre. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando muito no campo dos estudos da performance, que vai ter uma palavra para da galera que está acompanhando, que é testemunha. Ah, as testemunhas que acompanham a performance. Eu acho que nesse lugar do Circo Freak, dessas performances que envolvem esses elementos que a gente trabalha, explode a categoria da testemunha e vai para um outro lugar mesmo, né? Enfim, estou pensando agora, ouvindo vocês aqui, quem sabe depois desenvolve outra coisa. Quem mais, gente, quer conversar? Sobre o microfone e falar. Não briguem, por favor. Ninguém. Alisson quer falar? Ah, gente, eu não ia não, tô só pensando. Eu fico impressionado como o Juna é chique no pensamento, né? Você quando tu consegue ser muito fino, eu fico, porra, queria ter esse charme aí, com essa inteligência, assim. E eu fico também muito impressionado, tô aqui com a Bela, que também é circo, a gente falando, gente, é muito impressionante como as pessoas mais doidas são as pessoas mais fofas, né? Porque você vê ele se furando, cortando a boca com um gancho na cara, e você vê ele falando a coisa mais fofa. Tiange é a mesma coisa também, né? Então isso é muito legal. Mas eu tinha notado algumas coisas, que eu não sei nem se é pergunta, talvez seja, mas primeiro que eu adorei a ideia do gótico tropical que tu traz no texto. Assim, eu acho que isso é uma categoria interessantíssima assim, para pensar, né? Como que a gente que está habitando essas zonas costeiras, eu falo aqui de Fortaleza, eu adorei essa dimensão assim do gótico tropical. Fiquei curioso para ouvir mais depois. Acho que tu não necessariamente se debruçou sobre isso na fala, mas dá para entender um pouco quando tu fala do teu lugar, né? Mas eu adorei esse conceito. Mas tem duas coisas que eu acho que são interessantes para tentar contribuir aqui com a conversa, que é isso que tu traz, né? Tipo, essa sociedade hegemônica normativa produz essa diferença, né? Então é uma diferença produzida. O freak ele é uma categoria produzida. Eu acho que o que tu reivindica um pouco no trabalho, eu acho que muita parte da Jota também dá para pensar isso, que é não é mais a diferença é produzida, mas eu acho que tu subverte a pergunta, é o que a diferença é capaz de produzir? Eu acho que isso é muito foda, assim, principalmente para pensar o circo, né? Deslocar esse lugar, né, de uma diferença que é produzida e colocar a pergunta, o que a diferença é capaz de produzir, né? O que a diferença é capaz de provocar, já que ela está aí no mundo. E aí, os dois lugares que me interessa, talvez, ouvir tu falar, Juno, é o lugar da academia e do próprio circo, né? Que é isso, assim, como que essas experiências, né, tem aberto aí nesses dois lugares. E aí eu acho que só para tentar contribuir, eu não sei se vocês já viram esse texto, é um texto que chama Caravana dos Prodígios, é do Daniel Fransoli, é uma dissertação de mestrado, e me lembrou essa dimensão do encantamento que tu trouxe com as figuras da ilha, porque ele vai falar, né, sobre Corpus Freak, mas ele vai fazer
um percurso histórico muito anterior de chegar aí na ciência, na medicina, na psiquiatria, que vai patologizar essas experiências, né? Então, ele vai lá atrás para reconhecer que em algumas sociedades esses corpos eram tidos como divindades. Então, nascer alguém ali, por exemplo, com a característica siamês, era como se fosse um excesso de humanidade, né? Então, em outras sociedades, esses corpos eram tidos como maravilhas, como deuses, materializações de uma certa divindade. E a partir da medicina, da ciência, isso vai mudando de categoria. Então, essa dimensão tem me interessado muito, essa coisa de voltar lá atrás para pensar, na verdade, uma dimensão do maravilhoso, do fantástico, do divino, do sagrado, assim. E aí me remeteu quando tu falou desse momento novo, né, de repensar essas figuras da ilha, assim, esses mitos, né, essas fantasias que habitam. Eu não sei se era pergunta, mas foram coisas que me surgiram aqui para colaborar. Obrigado, Ti. Vocês arrasam demais, gente. Vocês são foda. Ai, amigo, muito obrigado. Mesmo assim, me sinto lisonjeado porque admiro muito a fineza do seu pensamento. Mesmo assim, é uma pessoa que totalmente me atravessa, sempre vai me atravessar. Me atravessou muito desde a primeira vez. E fico também feliz, especialmente porque essa noite eu dormi 3 horas, gente. Então, se eu conseguir ser fina no meu pensamento, eu estou mais feliz saindo desse encontro. Então, assim, meu Deus, espero que eu tenha feito algum sentido para essas pessoas hoje. Sobre o gótico tropical, essa é uma reflexão que nasce na pesquisa de Lua, né? E eu vou deixar aqui o site dele, que inclusive, por favor, deem uma olhada, porque Lua parte de uma reflexão sobre a retomada da internet, das tecnologias, de uma forma crítica, né? Porque a gente tem vivido essa, eu vou chamar de opressão mesmo, né? Dessa enxurrada de modos de usar a tecnologia, e modos de usar a internet que são maçantes, que são controladores, disciplinadores, que são, né, regidos por algoritmos, mas há um movimento político punk na internet de retomada de sites em HTML como se fossem pequenas ilhas dissidentes. E Lua partiu dessa perspectiva para construir o site dele, que está aqui, que explica um pouquinho mais sobre o gótico tropical e as referências dele, tudo. E tem o meu site também, que eu vou botar aqui, que também é nessa carinha de site HTML, como costumava ser a internet na época que eu comecei a usar a internet. Então, é gostoso porque a gente tem também feito essa retomada dessas temporalidades outras, né? Um site em HTML a gente não atualiza todo dia, talvez atualize uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. São poucas pessoas que acessam, mas as pessoas que acessam são aquelas pessoas que leriam sozinhas, aquelas pessoas, né, que, poxa, eu gosto muito do conteúdo que dessa pessoa dissidente aqui. Então tá ali como uma ilha na internet dissidente, convido vocês também a fazerem os seus, para a gente pode se linkar também. É bem legal. Gostei muito do que tu traz sobre não ser mais apenas uma diferença produzida, mas talvez a questão seja o que a diferença é capaz de produzir. Acho que sim, como sempre, tô pegando bem no nervo da coisa, anotei, vou te citar, obrigado por essa contribuição. E sobre Caravana de Prodígios, me lembrou, vou ler, não estava ligado, me lembrou algo que me foi apontado na minha banca de qualificação. O professor Ivan Delmanto, que estava na minha banca, ele citou um trabalho do Ronaldo Vainfas, chamado A Heresia dos Índios, Práticas de Santidade no Brasil, piriri, parará, depois mando para vocês. Mas é basicamente um estudo sobre isso que ele chamou de práticas de santidades, que eram rituais de apropriação de práticas do catolicismo, que foram, né, instituídas pelos jesuítas, mas povos indígenas assumiram essas práticas, mas a partir de uma outra perspectiva, e aí esses mesmos jesuítas olharam para isso e disseram, não, peraí, mas não foi isso que a gente ensinou para vocês, tipo, não era assim que, não era assim que era para usar o catolicismo, entendeu? Aí eles chamaram isso de práticas de santidades. E o Ivan apontou na minha qualificação, e algo que até agora eu estou pensando bastante sobre, assim, que quando a gente está falando do freak desde o nosso território, né, muitas vezes a gente está falando de práticas de reapropriação de símbolos coloniais e que isso não é novo. A gente tem feito isso assim, ó, tipo, há centenas e centenas e centenas e centenas de anos.
Então, ele citou essas santidades, por exemplo, como um exemplo do que a gente poderia pensar de ancestralidade freak no nosso território, assim, que é realmente pegar símbolos, pegar práticas e tirar elas do contexto delas e usar de uma outra forma, de uma forma dissidente, de uma forma que faça sentido para as nossas coletividades. E aí, esse outro, né, olha para isso e diz: "Ei, não, mas peraí, não era para isso que eu tinha ensinado vocês. Eu não tinha ensinado para isso, não." E eu senti muito esse movimento, porque, muito resumidamente, né, esse ano, em fevereiro, eu fui apresentar esse trabalho lá em Paris. Eu era a única pessoa trans do evento todo, etc. E quando eu apresentei meu trabalho, tinha muitos professores estrangeiros, né, ouvindo essa fala, e houve uma profunda vergonha, assim, houve um sentimento compartilhado de vergonha sobre essa história do Circus Freak, quase uma culpa colonial, assim. E eles me perguntaram: "Ué, mas, poxa, é uma história tão pesada, por que que vocês ainda chamam de circo freak?" Sabe? Tipo assim, ai, por que que vocês não mudam de nome? A gente não quer pensar muito sobre isso, não, que a gente fez. E aí, pra mim, puxa, na hora eu lembrei da santidade. Eu disse: "Ah, agora vocês estão dizendo que a gente não pode rezar a missa como a gente queria." Foram vocês que trouxeram essa ideia de missa pra começar? Tipo assim, então tem realmente esse jogo que é meio o jogo do. É desconfortável quando a gente pega essa categoria que foi usada para nos subalternizar e a gente usa ela do nosso jeito, provocativo, anticolonial, né? As pessoas, a normatividade fica desconfortável, sim. Então eu acho massa quando a gente consegue rastrear essas ancestralidades, mas também de entender que a gente sempre teve nesse jogo de malandragem, assim mesmo, né? Pegando as coisas, aquilo que convém, aquilo que é preciso para sobreviver, mas também sempre, né? Tá, não, vamos lá. Vamos reapropriar isso aqui, mudar um pouquinho o contorno e fazer do nosso jeito. Tem bastante história aí, sim. Muito bem, acho que agora, pelo tempo até, vou tomar a palavra. Já um pequeno spoiler, Alisson é um artista e pesquisador também do Circo Freak, enfim, dessas coisas esquisitas que a gente gosta. Já tinha sondado com ele se havia um interesse em vir conversar conosco sobre sua pesquisa em algum momento. Ele disse que sim. Então está exposto, ok. Então a gente só vai definir datas, o texto que a gente vai ler, e então um dos próximos encontros teremos o Alisson para conversar conosco. Muito Acho que chique. Vou me sentir muito chique. Tenho nem roupa. e antes disso ele vai se apresentar para quem estiver em São Paulo, ou for de São Paulo, ele vai se apresentar no Sesc. Como que é o nome do programa? Vai ser no Paulo Sesc Ipiranga, 20 e 21 de agosto. arrasou. Então, para quem depois eu posso divulgar também pelo Fregás para quem se interessar em assistir, se interessa em assistir, né? Eu queria trazer, enfim, dois comentários bem breves, assim. Júlio, quando você faz um levantamento desses circos, é tudo muito recente, né? Então isso me chama muito, assim, tem a consideração que você trouxe que nega a existência, mas depois, enquanto afirmação, é tudo muito recente. E aí voltei para uma memória de uma experiência que a gente teve aqui em São Paulo, que não se intitulou enquanto Circo Freak ou nada do tipo, né? Mas que está em diálogo, que se intitulava como Zoológico Humano, né? E que a gente pode, hoje, 2026, também problematizar. Mas isso aconteceu lá em 2004, dentro de uma feira alternativa que se chamava Pulgueiro. E o que tinha nesse zoológico humano, né? Então era um espaço ocupado dentro da feira, com artistas executando ali trabalhos freaks, né? Então, quem foi a pessoa responsável por essa articulação em 2004 foi o Heitor Werneck, e tanto na articulação quanto em cena, a gente tinha a La Negra, a gente tinha o Comando, tinha a Prida Vanzo. Prida Vanzo é uma pessoa artista, multimídia, mas lá no começo do ano 2000 ela faz um projeto que se tatua enquanto vaca. Não sei se vocês têm esse contato. Tem um documentário sobre isso até no YouTube que é possível achar, que é Geotomia. E Pri tá lá junto com essa galera nesse lugar de vaca, né? Então, a coisa da profanação muito forte, né? Enfim, aí fiquei
revoando nessa memória toda, porque eu lembro que, à época, isso foi um grande também, né, a coisa que a gente falou muito no encontro passado da demonização, da patologização, da criminalização, tudo dentro de um trabalho artístico. A outra questão que aí me deixou com uma vontade que cresce, na verdade, assim, é de entender como que a galera, as pessoas com deficiência, que estão fazendo pesquisa acadêmica, que estão fazendo trabalhos artísticos, relacionam com a categoria freak. Fico pensando nisso, sabe? É, não sei se vocês viram também, mas a gente tem uma artista maravilhosa que é a Jéssica Teixeira. Ela está circulando com um trabalho que se chama Monga, e que ela resgata uma artista mexicana do século XIX, que é a Júlia Pastrana, que era chamada de Monga, né? Ela tinha uma condição com muitos pelos no corpo e tal. Júlia é uma figura interessantíssima, poliglota, artista e tatatã, mas cai nesse lugar da hiperexploração, enquanto viva e depois de morta também pela ciência, né? E a Jéssica, ela resgata essa figura, traz para a cena, sendo uma pessoa com deficiência, e tem um dado momento no espetáculo que ela traz assim uma mensagem, né? This is a freak show, but my life is not a fucking freak show, motherfuckers. Então ela traz que a cena é freak show, mas que a vida dela em si não seria, né? Então eu fico pensando assim, não sei se você, aí é a pergunta, né? Se você teve um diálogo com essa galera, como que é a relação, como que tem um entendimento tanto da categoria freak em si, mas também da defesa do circo freak, a Berra Circo, como que tá esse lugar, assim? Eu sei que a gente tem a turma da teoria creep, que tem uma aproximação com a teoria queer, mas o freak, enquanto categoria analítica, acadêmica, a gente quase não vê aparecer, é muito pouco. Então, não sei se você, nas suas pesquisas, teve contato com isso. Graças, Gatinha, pelas questões, pela referência também, anotei. É, academicamente falando, é, a gente tem pelo menos dois cenários, né? O cenário acadêmico gringo, vou dizer, mas principalmente o que a gente está dizendo de produções em inglês. Produções acadêmicas em inglês majoritariamente rejeitam Freak, porque tem esse legado histórico também de produções acadêmicas que condenam o Freak como forma espetacular, dizendo assim, não, isso aqui é muito capacitista, muito colonial, a gente não vai usar essa palavra. E houve sim esse movimento acadêmico em relação à teoria creep e creepistemologias, que é onde mais vai aparecer, mas nos estudos da cena, né, tipo o circo freak, pelo menos na contemporaneidade, na gringa, ele vai aparecer muito mais associado com artes de vanguarda. Então se entende sim que esses usos contemporâneos do freak como arte de vanguarda, dissidência sexual, etc, etc. Só que isso, assim, num contexto língua inglesa. No Brasil, como a gente já não tem, fora esses trabalhos espaços, tipo do Daniel e o meu, a gente já não tem um levantamento sobre circo freak, e o próprio freak, né, como categoria dentro das artes da cena, do circo especificamente, é algo muito que a gente está dando tom, vou dizer assim, né? A gente está produzindo agora. Então, o meu diálogo sobre freak no Brasil vem muito mais de contracenar, de, né, conhecer as pessoas que estão ali e o que elas pensam sobre isso. Então, o que a gente tem visto, né? é, Muitos de nós são performers, são pessoas com deficiência, e aí entra nesse caminho do, bom, eu fui tornado diferente, a minha diferença é ameaçadora, e eu assumo esse freak como uma forma disruptiva, mesmo política. Eu entendo que tem aí talvez uma facilidade nossa, porque o freak, no inglês, me pareceu ainda ter bastante peso. Quando eu estava lá conversando com esses pesquisadores lá de fora, eu vi que para eles, assim, freak tem bastante peso, é uma palavra que dá medo, assim, que não se usa, né, na conversa cotidiana, porque ela está associada aí com essa história de exotificação de corporalidade dissidente, a pessoa não quer fazer isso. Para nós, eu sinto que a gente está jogando com muito mais facilidade com essas categorias subalternizantes, né? Mas a gente faz isso, né? Fez bastante isso. Boiola, travesti, sapatão, várias categorias. A gente tem feito isso. Então, eu também sinto que tem talvez um aspecto cultural aí, que é da nossa relação
com essas categorias que são categorias estigmatizantes, quanto talvez a gente mobilize elas de uma outra forma. No que se refere a pessoas com deficiência, artistas com deficiência que eu conheço, sim, a Berra Circo está dando conta disso. Eu até fiquei bastante com a sensação, assim, de que quando eu comecei a pesquisar, né, o Circo Freak, as pessoas com deficiência apareciam muito mais nesses circos freak do século XIX e XX, e parece que a categoria da deficiência, até agora, da minha percepção, ela foi um pouco descentralizada desse freak contemporâneo. Tipo, está ali, mas não como eixo central, como parece que é o caso ali no século XIX e XX. Embora no século XIX e XX, né, a gente tenha também, né, pessoas tatuadas, pessoas de outras culturas colocadas como aberrações, mas se tinha muito esse espaço mesmo, né, da pessoa com deficiência como atração, simplesmente por ela ter aquela corporalidade. E isso não é uma coisa que a gente vê. Isso não tem sido uma prática que a gente vê, assim, né? Hoje, no Circo Freak de hoje, eu chegar em cena e, o número eu sou uma pessoa gorda. Em geral, é a gente jogando com isso, né? Tipo, eu sou uma pessoa gorda, vocês viram, né? Olha só o que que eu tô fazendo. Então, isso certamente é acionado no Aberra Circo, mas de uma forma diferente. Então, eu sinto que nesse caso, a minha sensação até agora é que a deficiência, ela foi desviada um pouco do papel que ela ocupava no Freak. Então, a gente adiciona isso no Aberra Circo, mas não é central. As pessoas estão ali, mas acho que a gente está muito mais, pelo que eu percebo até agora, negociando mesmo com essas categorias da diferença como guarda-chuva, né? E aí, incluindo aí pessoas com deficiência. Gostaria de que tivessem mais estudos falando sobre isso. Gostaria, espero que a gente tenha. Fica o convite a quem quiser fazer. Obrigada, meu bem, obrigada pelas respostas. E na questão do jogo, a Jéssica fala muito isso mesmo, assim, porque ela escolhe para a cena nua, né? Então o corpo dela, enquanto uma mulher com deficiência, é todo exposto. Mas ela quer cantar da melhor maneira possível, ela quer dançar da melhor maneira possível, ela quer jogar com o público da melhor maneira possível. Só que ao mesmo tempo tem esse lugar de questionamento, assim, as pessoas que estão lá estão olhando com dó, com piedade, ou estão olhando para esse todo dela enquanto artista, né? Então ela ainda tem esse lugar de tensionamento. Não sei quando, onde que a Jéssica estará com Monga, mas se puderem, assistam, por favor, que é assim um trabalho desse que a gente gosta, que assim a gente sai, toma uma pinga ainda e revira. Tem pinga, gente, tem pinga, já dei spoiler já, desculpa. Para a gente encerrar, então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, quem vai assistir depois. Agradecer mais uma vez ao Juno por ter cedido o texto dele antes da publicação e por ceder esse tempo, né, de conversar conosco. No encontro passado com o Bruno e com o Cello, a gente trouxe muito para a conversa o trabalho da Cris Mello, que é uma investigação, no trabalho de mestrado, né? Que é uma investigação sobre as disputas entre body modification e as modificações pela medicina, que ela vai chamar de body med. Como eu fui avisando no grupo, eu fui ficando em contato com ela e a gente conseguiu fechar, tá? Então, o nosso próximo encontro com Cris vai ser dia 8 de agosto, das 10 às 11h30 também. Nesse momento, ela está só preparando o texto que a gente vai ler, se vai ser um capítulo da dissertação, ou se vai ser algo diferente, mas já anotem na agenda para estar conosco nesse dia. A Cris, além de pesquisar essa disputa da medicina com a cultura da modificação corporal não hegemônica, ela investigou também já a relação da demonização das modificações corporais, né? Então, eu acho que a gente também pode conversar um pouquinho sobre isso quando ela estiver conosco, ok? Alguém quer dizer alguma coisa? Acho que Juno encerra. Encerra, Juno, tu tem que encerrar a gravação. E é isso. Beijo pra Sim, Xuxa. vou encerrar. É isso, eu vou encerrar com agradecimento. Obrigada a todos que estiveram aqui neste sábado de manhã. Obrigado pela conversa, pelas contribuições. Espero que a gente possa se abraçar em breve. Sinto muita falta de abraços. Então, muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação agora porque eu preciso sair.
Ah, isso, deixa meu contato disponível também. Quem quiser mandar dúvidas, sugestões, críticas, só me mandar uma mensagem, estou sempre disposta a conversar. Beijinhos. Stop Beijo, recording.